Querido Leonard, faz alguns dias que venho me perguntando sobre você, de maneira que meu inconsciente me lembra seu rosto a todo momento. Hoje, um domingo comum, me peguei pensando em sua primeira aparição. Era um dia chuvoso, mas, mesmo com tanto café durante o dia, eu pude dormir calmamente. E, durante aquela noite, você me apareceu. Não pude me lembrar de sua voz, nem mesmo de seu nome, então nomeei como pude. Leonard. Leonard. Vi que apesar de pouco falarmos, você foi importante em minha trajetória. Fomos companheiros, amigos. Seu jeito alegre e seu apoio a mim e meus amigos me deixou a questão. Quem será? Quem foi? E quem é o Leonard? São perguntas assim que me deixam intrigado em relação a sonhos. Sonhos são relatos improváveis, sonhos são histórias que ninguém nunca contará. Não há exatidão em narrar um sonho, mas sempre haverão emoções ao contarmos uma experiência ilusionista. Sonhos são momentos, sonhos são expectativas. Acredito que até mesmo pesadelos sejam expectativas, afinal, uma pessoa sem medos nunca será uma pessoa. Então sim, sonhos e pesadelos nos moldam a uma visão inconsciente de desejos, vontades e receios. Leonard aparentava ser um jovem culto. De alguma forma, ele me lembrava um ator de Hollywood. Me lembro vagamente de vê-lo segurando algumas câmeras. Peguei uma delas e o filmei em uma estante de livros. Ele ria. Leonard estava sempre sorrindo em meu sonho. Mas, ainda assim, esse misterioso rosto me perguntava o que eu queria da vida. E foi assim que aconteceu. Pouco a pouco, registrei gravações caseiras de Leonard até formar um filme narrativo. Ele não percebeu nenhuma delas. Eu acho que as regras dos sonhos são muito diferentes, entende? Leonard claramente, frente a frente com uma câmera e ainda assim não pôde vê-lo. Estranho. Eu nunca me questionei exatamente o porquê de meus sonhos registrarem pessoas que nunca vi. Deve ser porque tudo que vejo seja resquício de uma vida passada e futura, como um buraco no tempo. Eu vi muitas coisas e mal me lembro delas. Acredito fielmente que cada sonho está ligado a uma mensagem de um ser que já morreu. E quando sonhamos com coisas que não entendemos, estamos passando adiante uma memória que jamais morrerá. E todo o desenvolvimento do sonho fora pautado nesse filme. Meus amigos, Caio, Edu e Nino, não iam muito com a cara de Leonard, algo ainda mais estranho. Mas eles aceitavam ele porque, em nossa amizade, todos em algum momento foram rejeitados. A amizade é um processo e, durante todo o processo de sobrevivência, filosófica e biologicamente falando, há a recusa. Eles riam de Leonard. Era um sonho infantil, jovens se divertindo, registros de momentos, bebidas. É quando há um loop durante aquele sonho. Como se uma fita antiga relembrasse somente os momentos importantes. E quando acordei, de momento, me esqueci, mas acordei com uma vontade imensa e inconsciente de filmar, relatar e acalmar uma vontade insana de me expressar. Filmei detalhes de uma manhã, um filme narrativamente fraco, sem nenhuma inspiração. Liguei a TV e vi o ator do Coringa, vilão do Batman. Me lembrei de seus filmes, seu cabelo e, em minha mente, apareceu Leonard. Passei a tarde tentando imaginar seu nome. Sentei para escrever e, sim, Leonard fora o primeiro nome. Imaginei sendo um mensageiro. E apesar de egocêntrico, acredito que a espiritualidade tenha me conectado a essa alma. E assim, me sentei e escrevi a seguinte carta. Querido irmão, eu não posso te dizer com clareza o que me aconteceu. Sei que nesse momento estamos vagando eternamente por um vasto universo. Há muita liberdade, não?
Já se imaginou descobrindo tudo aquilo que a humanidade se questionará por mais do que uma vida inteira? Mas está ficando solitário aqui, não acha? Estamos nos degradando, não há vida para nós. E acho que nem mesmo nossa inveja nos torna um pouco mais humanos. Há uma conexão espiritual acontecendo a todo momento, a cada segundo. Pessoas cruzam linhas temporais, universais e realidades, e é aí que mora o meu sonho. O sonho de eternizar que, mesmo nunca tendo te visto, que te amo mais do que tudo. E eu sei que é recíproco. E, apesar de nossa consciência não poder nos contatar diretamente, o relato estará ali. E é sobre tudo isso que quero dizer. Universos explodirão, pessoas morrerão e sociedades irão evoluir ao ponto de se auto-extinguirem. Mas, por um momento, alguém parou e me ouviu falar sobre você. E essa pessoa carregará o fardo de viver sabendo que eu amei alguém, e será verdadeiro, pois não houve valores, não houve nem ao menos sentimentos, mas o desejo existiu e existirá. Digo que te amo, mas não conheço o amor, é apenas o desejo. O desejo de ser humano, o desejo de poder falar, querido irmão, eu te amo, sem ao menos questionar se seria um sonho ou não. Eu sonho também, e posso ver que o nosso avô segue com o seu solitário ritual, tragando lentamente e decretando seu destino. Saiba que, se um dia eu pudesse te ver, além de te sentir, seria o resquício de humanidade que me transformaria em uma pessoa. E me dói não ter a certeza de seu lado, mas me agrada tal neutralidade, pois ainda não sei o que é, mas vi que a recusa machuca. Então, eternamente registrado, querido irmão, eu, Leonard, te amo. Não acredito em Deus, mas acredito em conexões. Talvez Leonard e seu irmão sejam mais humanos do que possamos admitir. Afinal, a humanidade está se destruindo. Posso afirmar com definitiva certeza que, enquanto humanos, não somos capazes de amar. Talvez não como humanos. Somos apenas sonhos, mas ainda assim